Olá, sou Renata, professora do curso de Tecnologia em Alimentos da Faculdade de Tecnologia de Marília, Estado de São Paulo, Brasil. Agradeço a oportunidade de participar do evento apresentando resultados do nosso projeto de caracterização de processos de produção de café em propriedades de diferentes estruturas. Um breve estudo sobre eficiência de métodos para entrevistar cafeicultores brasileiros. O presente projeto aproveita as variadas ciências compreendidas na tecnologia em alimentos para ir ao extremo oposto do consumidor de café e dar os primeiros passos para contribuir com o aperfeiçoamento do cafeicultor, respeitando a sua realidade produtiva. Assim, o objetivo de nosso trabalho nessa etapa da sistematização da cafeicultura familiar foi o de definir a ferramenta ideal para detalhar o processo de produção em cada uma das propriedades participantes, escolhendo ou observando o preenchimento de questionário encaminhado e devolvido online e uma boa conversa diante de um cafezinho que representou o nosso momento de entrevista. Qual dos dois seria o mais eficiente? Este primeiro projeto da FATEC Marília, destinado à caracterização de cafeicultores, representa uma vertente do projeto de pesquisa relacionado à fermentação de cafés especiais na região, tanto de Marília quanto de uma propriedade no sul de Minas Gerais, que teve início em 2019 por parte dessa mesma equipe. Agora, em 2022, já com este presente projeto, a aplicação do questionário aconteceu inicialmente na propriedade C, que foi considerada o nosso piloto. Esse questionário indicou-nos que a proposta inicial de enviar os tais formulários unicamente por e-mail para serem preenchidos e devolvidos no intervalo acordado de 15 dias não seria absolutamente a forma ideal de entrevistar produtores e nem mesmo de caracterizar cada uma das produções. A aplicação desse projeto e os seus resultados nos obrigaram a fazer um novo levantamento bibliográfico, onde encontramos um autor advertindo-nos que tantos elementos culturais precisam ser assimilados para que se tornem humanos, quanto devem ser escolhidas as formas mais adequadas para a promoção desse trabalho que termina em educação. O questionário foi então reformulado e reaplicado na mesma propriedade. Agora, pessoalmente, e com a gravação da conversa entrevista, acompanhados de uma garrafa de café quentinho e biscoitinhos do sítio servidos pela cafeicultora. Esse conjunto provou que o novo método de entrevista valorizou o questionário aplicado, uma vez que a entrevistada pôde revelar suas dúvidas, responder no seu tempo, adequar e completar as suas respostas. Essa observação condiz com autores que afirmam que para quem a história oral de vida envolve o trabalho e a experiência, sugere-se, ou tem-se, ou encontra-se reveladas impressões, sentimentos, sonhos que permitem a contemplação de questões como cultura, situação social e econômica, capazes de contribuir para a interpretação de algumas das fraquezas do agricultor. Na oportunidade, foi então possível observar que o valor deste projeto estava já fortemente atrelado ao conceito de que as microinovações são, sim, medidas fundamentais, implementadas com base em rotinas típicas do local e da produção, que visam o aperfeiçoamento de um processo produtivo. No entanto, nos levou a pensar que tais inovações são fácil e frequentemente limitadas a artefatos, equipamentos, utensílios, ou seja, soluções tecnológicas que facilitam, possibilitam ou corrigem situações difíceis, ou seja, objetos, ferramentas. Não.
nesse sentido, com a nossa reformulação do questionário, inspirados na gravação da entrevista piloto, nós decidimos ampliar o contexto da definição de microinovações e incluir a caracterização dos esforços que vêm sendo dispensados em diferentes realidades para superar limites e necessidades, aí alcançar as melhores expectativas. Esta, sim, seria a participação de pessoas, as microinovações sociais, que somariam dos entrevistados as forças para superarem ameaças e aproveitarem ou criarem oportunidades, e buscariam nas suas fraquezas aquilo que pudesse resultar em decisões mais seguras. Todo esse processo integraria tanto decisão quanto conhecimento gerado a partir dele. Por esse motivo, seria possibilitadora de união entre ciência e empirismo na forma de construção de uma solução tecnológica sustentável e acessível à cafeicultura de qualquer local. As propriedades cafeicultoras foram, então, escolhidas conforme possibilitassem acesso direto ao produtor proprietário ou seu representante familiar, porque já entendemos que detalhar sua realidade de trabalho e de produção requer estabelecimento de uma confiança. Em 2023, então, com 5 propriedades à disposição, pôde-se ampliar a verificação da eficiência dos 2 métodos de coleta de informação, questionários enviados por e-mail ou entrevistas. Primeiro, os questionários foram enviados por e-mail na forma de documentos anexados, acompanhados cada um de orientações necessárias para o seu preenchimento. Coincidindo com o envio, cada um dos 5 cafeicultores foi contactado por ligação virtual, abrindo-se a oportunidade para que solicitassem esclarecimentos das dúvidas que tivessem, caso as tivessem. Foram, então, oferecidos 30 dias para que os produtores devolvessem respondidos os tais questionários. As perguntas enviadas por e-mail abordavam pontos descritos na metodologia, destinando-se à caracterização da propriedade e dos manejos, cujas respostas possibilitariam a identificação de oportunidades e ameaças. No entanto, a leitura de cada um dos 5 documentos devolvidos reforçou todas as observações que todos nós temíamos. Ou seja, esse tipo de pesquisa distante, envolvendo o fator humano particularmente mais ligado aos ciclos da natureza, não é bem acolhido. Isso nós havíamos observado já lá atrás na aplicação na propriedade C, piloto. Então, o que aconteceu foi que nós percebemos a diferença de qualidades de preenchimento. Bom, de uma forma bastante assustadora, o filho da proprietária de uma das cafeiculturas nos entregou o questionário com apenas 1/5 das questões respondidas e, portanto, foi desclassificado. Tamanho foi o não comprometimento com o trabalho. Dos 4 questionários mais adequadamente preenchidos, que chamamos de A, F, P e C, 3 foram melhores. O A, porque recebeu assistência da filha mais velha para responder. C e F, porque os respectivos autores das respostas também foram os filhos. Já o formulário de P, ainda que tivesse sido respondido, apresentou várias falhas, porque quem o fez foi o marido da cafeicultora. De todos esses 4, apenas o produtor A de Minas solicitou mais orientações por chamada virtual. Os outros tentaram se virar. Em ordem decrescente de qualidade de detalhamento das respostas, nós encontramos F, filho da cafeicultora responsável pela administração da fazenda e da cafeicultura, formado em 3 cursos universitários relacionados direta e indiretamente com a produção rural. O segundo foi o filho da produtora C, diplomado em curso superior relacionado à tecnologia em alimentos, com vivência na rotina do sítio,
porém dedicado principalmente às atividades de venda de cafés superiores produzidas pela torrefação de médio porte da família. Em terceiro lugar, o produtor A, cuja filha, também diplomada, colabora com a organização contábil e administrativa do pequeno sítio cafeeiro, produtor de cafés especiais que são exportados. Ainda que o senhor responsável pelas respostas P seja um professor universitário, também acostumado com a ferramenta de entrevista, ele afirmou-nos mais tarde que não dominava completamente os detalhes do trabalho da cafeicultura em seu sítio, justificando a falta de respostas suficientes. Bom, considerando-se que a entrega dos questionários coincidiu com a época do ano em que estavam já na segunda metade da colheita de café, os entrevistados estavam bastante atribulados com suas ocupações, principalmente os 3 filhos, mais o professor universitário, que cumpriam horários em outras atividades laborais. Para o imprevisto, teve grande importância, porque nos provocou a procurar qualquer motivo que resgatasse toda a proposta que parecia ter sido perdida nas ausências de respostas. Então, nesse ponto, as reuniões nos levaram a procurar o valor que cada produtor conferiu ao presente projeto. Quer dizer, procuramos entender o quanto importante cada produtor se considerou, contribuindo na criação de uma metodologia de entrevista destinada à caracterização de cafeicultores em geral. Enquanto os cafeicultores P não encontraram condições de completar as respostas indicadas em função de suas tarefas cotidianas, F se propôs a 2 reuniões presenciais de quase 3 horas cada uma, a fim de dirimir as dúvidas dele e nossas. Além disso, diante de uma xícara de café e biscoitinhos, lição aprendida no projeto piloto, foi possível gravar, a partir desse entrevistado, todos os detalhes sobre a história da cafeicultura em sua família e as decisões tomadas por todos diante dos variados problemas encontrados ao longo de décadas nessa atividade. Também o produtor A marcou 2 reuniões no horário da noite depois do jantar, ele na cozinha de sua casa em Minas Gerais e o entrevistador em sua própria cozinha, gravando a entrevista para esclarecerem alguns pontos não respondidos no questionário devolvido. O produtor C também confirmou e corrigiu algumas coisas por WhatsApp em seus intervalos de trabalho. Assim, o estudo das 4 situações diferentes entre si representou oportunidade rica para o desenvolvimento teórico, prático, humano e tecnológico da equipe, porque enquanto o diálogo e confiança se fortaleciam, valiosas informações eram trocadas e os métodos de coleta eram avaliados. Além de um método à distância de coleta de informações gerar grandes incongruências, impessoalmente não é possível identificar necessidades de pequenos e médios produtores. Menos ainda é possível realizar com segurança a identificação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro de cada propriedade. Em nossas conclusões, as nossas considerações finais podem nos dizer que o uso do questionário e da gravação de voz como métodos de coleta de informações durante a entrevista revelou-se uma combinação perfeita, resultando em material de alta qualidade e com detalhes suficientes que solicitaram pouca sensatez e sensibilidade para, respectivamente, organizar os dados. Estava tudo prontinho. As perguntas abertas e fechadas serviram como um esboço, um roteiro, evitando que a conversa perdesse o foco. No entanto, a audição das gravações permitiu identificar o processo de humanização advindo dos fatos apresentados, como histórias e memórias repletas de vitórias, medos, dúvidas e entusiasmo. Em outras palavras, as forças e fraquezas diante de cada oportunidade ou ameaça, detalhadas pelas quais os produtores passaram. As inovações que a equipe encontrou não foram na forma de bugigangas, qualquer outro dispositivo único, admirável ou processo extraordinário. Foram, sim,
Inovações representadas pela paixão em aproveitar ou recusar oportunidades e pela coragem em enfrentar ameaças. A simples compilação de respostas de um questionário para uma matriz SWOT não é suficiente para sustentar um processo de sistematização respeitando questões sociais, econômicas e culturais de um determinado planejamento produtivo, especialmente no caso de pequenos processos familiares de produção de café. Nesses casos, algumas xícaras de café quentinho são necessárias para entender cada realidade e definir como a ciência pode se tornar útil na forma de tecnologia sustentável. Muito obrigada.